Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Nascia em 1929 Roberto Gomes Bolanhos. Era ele, mais conhecido como Chespirito ou Chaves aqui no Brasil, que junto com a sua turma alegraria a infância de muita gente, inclusive a minha. Não podia falar em outra coisa a não ser do nosso querido Bolanhos, Chaves, Chapolin Colorado ou qualquer um de seus personagens icônicos. A gente pensou muito no que ia fazer, na verdade a gente já tinha até um tema preparado, mas infelizmente o Bolanhos faleceu no dia 28 de novembro e a gente pensou, não tem como falar outra coisa. A partir daí, com base na sua história, que eu já tinha lido a biografia dele, eu tinha pensado em falar de alguns livros, mas no final das contas, eu acho que o que mais importa é que a gente saiba da história desse homem que virou um ícone, né? Desde os seus primeiros roteiros na televisão até os seus últimos livros, que ele teve vários, e isso muita gente não sabe. Então eu resolvi contar a história dele, falar um pouco quem ele foi e tudo com base na indicação da semana, que é Chaves, a História Oficial Ilustrada, um livro lançado pela Universo dos Livros em 2012. Filho de um pintor e de uma poetisa, o Bolanhos sempre contou muito sobre a relação que ele tinha com os pais. O pai, que era um boêmio e que acabou falecendo e deixando várias dívidas para a esposa, para a mãe do Bolanhos e dos seus irmãos, e inclusive deixando outros filhos, né, em outros relacionamentos que ele teve, fez com que a mãe tivesse que trabalhar desde cedo e fosse, nas palavras do próprio Bolanhos, uma mãe, um pai, uma irmã, uma amiga, uma professora e tudo que ela poderia ter sido. Ele, na verdade, começou a cursar engenharia na faculdade quando mais velho e, sem querer, conseguiu um emprego como roteirista de publicidade. É até uma história engraçada, que tinham duas filas, uma de roteirista para TV e outra para publicidade, ele escolheu a menor. E calhou que ele começou a escrever roteiros maravilhosos que começaram a chamar a atenção. E começou chamando a atenção num programa de rádio muito famoso na época, no México, que foi onde ele nasceu e viveu a vida toda, e onde ele criou todos os personagens. A partir da rádio, ele foi para a TV, e tudo que ele tocava, tudo que ele roteirizava, ficava em primeiro lugar. As pessoas começaram a achar que ele era o melhor roteirista de todos os tempos. E aí ele virou roteirista da moda e acabou sendo chamado para cinema e para diversas outras coisas. E foi nessa mesma época que ele era conhecido como um Shakespeare dos roteiros, porque ele escrevia muito bem e sabia tocar as pessoas como ninguém. E aí um produtor chamado Zacarias, que inclusive era dono de uma produtora que ofereceu diversas oportunidades para o Bolanhos, um dia virou e falou: você realmente é um Shakespeare, mas você é Chaparrito, que é pequenininho, né? Então, com essa junção de tudo e mais o castelhano, ficou Chespirito, que é do Shakespeare com Chaparrito. E a partir daí ele adotou esse nome como nome artístico que o levaria para a vida toda. E em meio a todos os roteiros que ele foi fazendo, ele sempre dizia que ele não era um comediante como os outros, porque os outros comediantes e humoristas, eles já eram engraçados na própria existência. E ele dizia que ele não, que ele simplesmente seguia roteiro, que ele simplesmente fazia o que ele achava que seria interessante para o povo. E ele, inclusive, tinha toda uma visão que ele falava que todo mundo tinha que ter participações iguais, né? E que naquela época, na verdade, os humoristas que costumavam aparecer, eles sempre eram donos de todas as piadas, de todas as coisas, e muitas vezes o roteirista nem aparecia, né? O roteirista nem era conhecido. E ele falava que isso não podia ser assim, que todos os humoristas que apareciam tinham que ter a sua própria fala, tinham que ter a sua própria piada, tinham que ter o seu próprio roteiro. E ele seguiu com isso, né, durante toda a vida, inclusive muito tempo depois, quando ele criou Chaves, que se vocês forem notar, no Chaves
todos os personagens têm peso igual. Todos os personagens têm sua própria personalidade, suas próprias falas, suas próprias piadas e nenhum é maior do que o outro, né? Apesar do seriado chamar Chaves. Mas eu já vou contar o motivo. E, inclusive, ele virou ator também sem querer querendo, porque ele dirigia e roteirizava uma sketch e aí o ator que faria faltou por algum motivo e falaram pra ele, meu, vai lá, faz você consegue. E acabou que ele fez e caiu no gosto do público. E tudo na vida dele foi sem querer querendo, claro, com muita competência e qualidade. Do rádio, ele foi, na verdade, da publicidade, que foi o primeiro emprego, né? Ele foi pro rádio, depois ele foi pra TV, depois ele foi pro cinema e depois do cinema, por último, ele foi pro teatro. Mas a maioria foi tudo junto, né? Nada ele parou pra fazer e tudo mais. Foi só em 1969 que ele foi convidado para participar de uma sketch com outros atores muito conhecidos no México, que eu vou contar um segredo para vocês. Eram atores que vocês já conheciam, que era a Maria Antonieta de las Nieves, que futuramente faria a Chiquinha, o que faria o professor Girafales, o Dom Ramon, que faria o Senhor Madruga, e isso, eram eles, eram os três. E essa sketch, que chamava Super Genios de la Mesa Quadrada, basicamente ele entraria como um personagem, né, o Bolanhos, e ele criou para essa sketch o Dr. Chapatin, que também é um personagem que a gente já conhece, que é aquele senhorzinho que é um médico um pouquinho esclerosado, que não gosta que ninguém o chame de velho e que bate nas pessoas com um saquinho com aquilo dentro que a gente nunca soube o que é, e eu vou contar para vocês o que é. E eles ficavam respondendo cartas, ficavam lendo cartas e tudo mais, e ele acabou saindo desse programa porque ele achava que ele era um pouco maldoso e utilizava do humor para brincar e para, enfim, né, zoar das pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. E, inclusive, isso tem super a ver com o saquinho que o Dr. Chapatin carregava. E eu vou contar agora pra vocês por quê. Nessa História Oficial Ilustrada, ele conta uma partezinha, tem um trechinho, ele contando. Quando fazíamos Los Super Genios de la Mesa Quadrada, eu notei que estava passando dos limites. Desde então, nesse saco de papel, o Dr. Chapatin traz muito bem fechados o rancor e o veneno que usei em alguns momentos. Então, o fato de não fazer piada à custa de companheiros ou de gente conhecida estava bem guardado. Era isso que tinha dentro do saquinho do Dr. Chapatin. A partir daí, quando ele saiu, ele foi convidado para, no mesmo horário e tal, no lugar desse Super Genios de la Mesa Quadrada, de fazer uma outra sketch a gosto dele, ele que escolher. E aí foi ótimo, porque ele passou a criar com esses mesmos atores que participavam com ele dessa sketch, outros tantos personagens. Daí surgiram o Beterraba, o próprio Chapolin e posteriormente o Chaves. Vou contar pra vocês como foi isso. Ele também com várias participações especiais de outros atores, inclusive os outros atores que futuramente iam compor a turma do Chaves, como Edgar Vivar, que faria o Senhor Barriga e Nhonho, que fazia uma sketch com Bolanhos, que era uma imitação, que era uma brincadeira com o gordo e o magro. Nem preciso dizer quem fazia o gordo, né? Foi só depois que, com a saída do Rubem Aguirre, que é o que faria o professor Girafales, ele tinha recebido outra proposta em algum canal, e ele fazia uma sketch muito importante com o Bolanhos. Então o Bolanhos sentiu que com a saída dele, ele precisava criar alguma coisa que mostrasse, que deixasse um vazio menor no coração das pessoas. E ele criou o Chaves. E nessa época o Chapolin já bombava muito, ele já tinha criado o Chapolin justamente para esse quadro que ele tinha. E o Chaves, o primeiro episódio do Chaves, que foi dentro desse programa, era na verdade de um menino muito pobre que tocava o coração das pessoas e que disputava um simples balão com um vendedor, que era o Dom Ramon, que faria o Seu Madruga. O personagem deu tão certo, fez tanto sucesso, que acabou tendo um programa só dele, que chamava El Chavo del Ocho, que basicamente era o canal 8, que fazia, né, onde
que transmitia o programa. E o mais engraçado é que Chavo, em castelhano, não é exatamente o nome, né? Significa garoto, moleque. Então, na verdade, era o garoto do 8, né? Do canal 8. E a gente traduziu pra cá como Chaves e virou o nome do Chaves mesmo. E nessa mesma época, ele se apaixonou pela atriz Florinda, que fazia Dona Florinda no Chaves. E só depois de 10 anos de paixão que ele se declarou, né, que ele mostrou, e eles começaram a ter um relacionamento. Mas ele já era casado e tinha 6 filhos, 5 meninas e um menino. E, inclusive, o menino, que também chama Roberto, ele dirigiu diversos esquetes do pai durante muito tempo. E na época isso caiu na mídia, foi um caso super complicado, porque todo mundo chamava a Florinda de ladra de maridos, e ele se separou, né, da mulher dele pra ficar e se casar com a Florinda só em 2004. Veja bem, foi agora. E ela, inclusive, viveu com ele a vida toda e ficou cuidando dele até hoje, assim, até a data de sua morte. E eles nunca tiveram filhos juntos, porque depois dos 6 filhos que ele teve, ele fez vasectomia e ela fez uma operação no útero, teve que retirar o útero, então ela nunca foi mãe, mas basicamente ela viveu e cuidou dele durante todo esse tempo. Inclusive aqui no livro, né, mostra o quanto que ele era um amante das letras, e tem uma parte que ele fala assim: escrever é algo que não quero deixar de fazer nunca, continuarei escrevendo até morrer ou até não poder mais. E basicamente foi isso que ele fez, né? E essas são as indicações da semana. Tanto esse, a História Oficial Ilustrada, quanto também a autobiografia dele, que é Sem Querer Querendo, e o outro, o Diário do Chaves, que ele lançou em 2005, que não foi lançado aqui no Brasil, mas é um volume que inclusive tem histórias em quadrinhos e que ele mesmo desenhou. Talvez ele tinha esses dotes de desenho também, porque, né, os pais dele eram pintores, ele teve toda essa base, né, quando pequeno. E tem até uma história muito interessante, que quando ele começou a dirigir e atuar no Chaves, ele desenhava para os cinegrafistas o jeito que ele queria que eles captassem, né, a posição da câmera e tudo mais. Olha aqui, né, como ele participava de todas as fases do trabalho que ele mesmo tinha criado. E são todas obras muito importantes que mostram pra gente efetivamente quem foi o Bolanhos, quem é essa personalidade por trás desse ícone que fez parte de toda a nossa infância. E até poesia, tá, gente? Ele foi um poeta, porque a mãe dele e o pai também. A mãe dele principalmente era poetisa, e ele sempre foi muito mulherengo, ele sempre gostou muito de várias mulheres, ele mesmo falava isso. Então ele fazia poesias, ele inclusive chegou. Todas as músicas do Chaves foi ele que compôs, ele inclusive ganhou várias coisas com as músicas, tudo sempre teve poesia na vida dele. Inclusive aqui tem uma poesia, a primeira poesia que ele fez para Florinda. Florinda Mesa Garcia, um nome evidente que rima perfeitamente com a palavra poesia. Bom princípio, eu diria, para iniciar o projeto de um poema sem defeito e sem mácula, além de que o nome é também octassílabo perfeito. E se não fora bastante, contém a palavra linda para rimar com Florinda, perfeita consonante, de modo semelhante, sem alarde de destreza, parece óbvio que mesa, além de sobrenome, é palavra que funcione para rimar com beleza. É genial, é genial. Eu conheci a partir desse livro e a partir da autobiografia e de tudo que ele escreveu, né, quem foi o Bolanhos, quem que existia por trás de todos esses personagens. Essa foi a nossa singela homenagem no Cabine Literária. Eu não canso de repetir para esse ícone. Eu, em 2012, trabalhava na Universo, que lançou esse livro. Tive a oportunidade de conviver com o Edgar Vivar, que era o Senhor Barriga, e o Inhonho, né, que a gente o trouxe para uma sessão de autógrafos. E tive a oportunidade de conviver com os dubladores da série do Chaves, com o fã-clube. E, basicamente, eu acho que foi naquela época que eu notei a dimensão, né, dessa personalidade, dessa pessoa, né, o amor que as pessoas sentem e que eu também, né, querendo ou não, porque eu cresci com Chaves, assim, tenho certeza, como todos vocês, e que essa seja minimamente uma homenagenzinha para mostrar para vocês o quão importante foi o Bolanhos para todo mundo
e o quanto que ele era incrível, né? O quanto que ele atribuiu pra gente, sem nem, acredito eu, sem que ele nem soubesse, né? O tanto que ele conseguiu alcançar e fazer. E, inclusive, se vocês forem notar, todos os personagens dele são bons, né? Não no sentido de são bacanas, mas no sentido de alma, né? Todos eles, apesar de bravos, apesar de qualquer defeito que eles têm um coração bom. E é isso, o coração bom, é o bem vencendo sempre o mal. Era sempre a moral da história de todos os roteiros e de todas as sketches que o Bolanhos fazia. Eu acho que é isso, é essa moral da história da nossa vida. Eu acho que é isso que a gente tem que levar, né? E é isso que ele devia deixar. E eu finalizo esse vídeo com a seguinte frase: como eu gostaria de ser lembrado depois da minha morte? Já me fizeram essa pergunta muitas vezes, mas nunca soube como respondê-la. Na verdade, não sou ambicioso, então, como quiserem, mas sobretudo como um homem bom. Não quero monumentos, nem belas memórias, nem nada disso. Nenhum centavo, tum, 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 mas agrada quem olhar. O professor visita a vila procurando casamento. O seu Madruga não evita levar um tabefe a todo momento. Tam, taram. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela todo remendado, dum, 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 dum. Não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. A Pops é muito boba, pra Dona Clotilde só falta uma escova. Nhonho não se manca, do seu barriga leva sempre uma bronca. Pam, pam.